Dificuldade para falar não? Então fica aqui comigo nessa live, consuma esse conteúdo, que você vai sair daqui conseguindo falar os nãos que você tanto deseja, mas não consegue, tá? Essa live eu vou estruturar em 2 tempos, né? Um tempo que na verdade vai ser um sanduíche. Eu vou introduzir o tema, trazendo os pormenores, o que pode estar por detrás dessa dificuldade de falar não e tudo mais, trazendo contexto e reflexões, apresentar técnicas e depois trazer mais um fechamento. Mas hoje a gente vai trabalhar a habilidade de conseguir falar não. Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, terapeuta de casal, individual e familiar, tá? E treinador de habilidades socioemocionais. E hoje a gente vai estar aqui falando sobre essa dificuldade que eu posso dizer que uns 80% dos meus pacientes têm dificuldade de falar não. Então vai ser uma live bem robusta, de bastante transformação, uma daquelas lives top 10. Prepare ali o seu papel, a sua caneta, fique aqui no processo ou assista a gravação toda, tá? Para você conseguir ter essa transformação na sua vida, tá? Então é isso. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Você conhece alguém com dificuldade de falar não? Deixa eu fixar o comentário. Deixa eu enviar essa live. Deixa eu compartilhar aqui agora. Quem está assistindo a gravação, nesse início eu estou fazendo os pormenores da live e eu introduzo mais o tema ali com uns 10 segundinhos depois, tá? Então boa noite pessoal que está chegando, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa gravação. Ok. Aí não tá dando para compartilhar a live por causa de quê? Voltei, tô aqui. Tá? Ok. Então é isso. Você tem dificuldade para falar não? Já vai pensando nisso aí. Pronto, compartilhei aqui. Gente, quando a gente é autônomo e sozinho, é assim que a banda toca. Ok, já fiz o que tinha que fazer. Beleza, vamos começar já. Gente, seguinte. Eu tenho que falar que essa dificuldade de falar não, ela é aprendida, tá? Se for ver uma criancinha, qualquer criança ali, ó, de 6 anos para baixo, ela fala não com facilidade, ela desobedece. Ela não tem uma passividade tão grande assim, né? Uns mais, outros menos. Então, conforme a gente vai crescendo com o nosso processo de aprendizado na escola, na infância, a gente vai aprendendo culturalmente a ter essa dificuldade do não, tá? E essa dificuldade de falar não assim, sempre é uma escolha. Então, se você tem dificuldade, é porque você está escolhendo, por algum motivo emocional, sempre falar sim para as outras pessoas, mesmo sendo que você fala não. Tá? Ou seja, você quer falar não, mas você acaba falando sim. Tá? Então, vamos entender os pormenores disso, fazer uma reflexão e trazer técnicas para te ajudar nesse processo.
tá? Culturalmente é muito forte uma necessidade da gente ser bonzinho. Nós temos a vontade de querer ser visto como uma pessoa boa, tá? De boa índole, que não seja má. E dentro dessa perspectiva, dessa cultura, o falar não é lido muito como ser mal, não ser bom, tá? Então aí já é uma das primeiras crenças, vou dizer assim, culturais, que impedem essa assertividade. Falar não é uma questão de assertividade, tá? Outra coisa também que eu já quero trazer aqui no início, que como eu falei, tanto sim ou não é uma escolha. E a gente tem que saber ler os contextos, os momentos, tá? E gerenciar. Você não pode falar sim para todo mundo, mas você também não pode falar não toda hora. Então você vai ter que perceber, e eu vou te ajudar a fazer esse crivo, de quando eu falo sim, de quando eu falo não, e quando eu quiser falar não, eu conseguir executar isso. A própria, né, se for ver, tem estudos, a gente é uma nação latina, e a gente é mais cordial. Em qual sentido? A gente é muito mais emocional e impulsivo do que racional. Essa é a nossa cultura, tá? Então as emoções nos influenciam muito mais. Nós somos muito menos inteligentes emocionalmente. Em outras culturas europeias, ou até nos Estados Unidos, nos vizinhos ali, o falar não é fácil. As pessoas falam não e pronto, acabou. Aqui no Brasil é complicado. Então vamos entender esse processo para você se desvincular desse comportamento que pode estar te causando sofrimento. Tá? A habilidade também de falar não é uma questão de maturidade emocional. Eu até já fiz uma live aqui sobre maturidade emocional. Se você quiser assistir, procura lá no meu canal no YouTube, se tiver, ou se não tiver, depende do momento, vai estar só na lista, na playlist privada, para você ter acesso a ela, você tem que estar no grupo do WhatsApp. O link está aqui na minha bio, beleza? Qualquer dúvida me chama. Então, o amadurecimento emocional é importante. Uma falta de inteligência emocional, uma imaturidade emocional, potencializa e muito a sua dificuldade de falar não, tá bom? Agora, outra coisa, quando o seu alto valor também está rebaixado, quando você acredita que não vale muita coisa, eu não sou tão bom, não sou tão isso, ou seja, a autoestima baixa, também é um autopotencializador para ter dificuldade de falar não. Porque a pessoa com autoestima é baixa, muitas vezes, a maioria das vezes, ela está carente. E ela tem uma crença de que se ela falar não, vão realmente rejeitar ela. Ela tem medo de que isso aconteça. Então ela permite, é melhor para ela sofrer, né, do que a possibilidade de ser abandonada. Mas vamos refletir sobre isso, tá? Mas é mais ou menos essa dinâmica mental que traz. Então a gente tem que construir uma assertividade. Eu até já fiz uma live aqui também sobre passivo, assertivo e agressivo, tá? Outro ponto primordial, que esse aqui é forte, que eu estou preparando, né, tá lá nos temas, justamente essa pegada, medo de julgamento. Tem muita gente que tem essa dificuldade de falar não, porque tem medo do que os outros vão pensar, de como ela vai ficar vista, de que vão falar dele. Então o medo do julgamento também está muito atrelado a essa dificuldade de você falar não. E a culpa. As pessoas se culpam ao falar não. As pessoas se sentem culpadas. Nossa, mas eu podia ter falado sim, né? Por que não falar não? Mas eu vou estar sendo mal. Nossa, mas vai causar um dano para a pessoa. Eu posso dar um jeitinho. E aí as pessoas vão ali, né, por culpa. E culpa é um sentimento desagradável que ninguém gosta de sentir. A gente quer mais correr dela mesmo, infelizmente, mas a gente não deve. Já fiz uma live falando sobre culpa aqui também. Nossa, quanta live que eu já fiz. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, certo? E outra coisa que também está ligada à baixa assertividade é o medo de conflito. Eu não quero causar conflito, eu não quero causar briga, nem desavença, é melhor aceitar, então eu vou falando sim, mesmo que eu queira falar não. Tá? E aí, qual desses pontos você acredita que está mais atrelado à sua possível dificuldade de falar não? Necessidade de ser bonzinho,
uma falta de amadurecimento emocional, um baixo autovalor, baixa assertividade, o medo do julgamento, culpa ou medo de conflito. Qual desses? Tá? Então, as suas crenças, crença é o quê? Já fiz uma live de crença aqui também, e de valores, que vão estar atrelados a esse conteúdo hoje. As suas crenças influenciam na forma de você conduzir, tomar decisões e seus pensamentos. Então, se você tem uma crença de que eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser atencioso, eu tenho que ajudar os outros, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer favor, eu não posso ser rude, eu não posso ser mal educado, tá? Então, qual que é as crenças suas que estão sustentando esse não? Será que essas crenças estão coerentes? Será que essa crença realmente está sendo funcional para você ou está causando algum dano? Tá? Então, até que ponto a dificuldade de falar não está te causando prejuízo na sua vida? Em que campo, em que área da sua vida? Tá? Vai refletindo nesse ponto aqui. Gente, vai falando aí como que tá o áudio, se vocês estão me escutando bem, tá? Vai mandando essa live já para algum amigo que você acha que tem dificuldade para falar não. Fala aí, vai interagindo comigo aqui, beleza? E outra verdade que eu tenho que lançar, você vai entender que deixa eu recapitular. As crenças são importantes. Então essas crenças que você tem estão lá ligadas a essa dificuldade. Hoje eu vou desconstruir algumas crenças aqui, tá bom? Uma verdade que eu tenho que falar é que não é muito confortável o tal do não. É muito mais prazeroso sim. É muito mais prazeroso eu falar sim e eu receber sim. É muito mais prazeroso. E o não é desconfortável, tanto eu escutar um não, ou quanto eu falar um não. É desconfortável. Mas a vida não é feita só de coisas confortáveis, querida e querida. Tá? Então, no jogo da vida tem o confortável e o desconfortável. E ambos precisam coexistir e estar no equilíbrio para a gente ter uma vida saudável. Confortável demais é ruim, desconfortável demais também é ruim. Tá? Então, não é só porque é desconfortável que você vai evitar. Beleza? Para você, qual que é a sua crença? Joga nos comentários. O falar não é uma coisa de gente boa ou de gente má? Não, Matheus, ficar falando não é coisa de gente má. Bonzinho tem que falar sim. Qual que é a sua visão em cima disso? Qual que é o que você escutou, o que você aprendeu, o que está aí na sua cachola? Deixa aqui nos comentários. Você que está ao vivo ou você que está aqui também na gravação, tá? E aí tem algumas coisas que podem estar atreladas ali a também questões emocionais que dão a base da dificuldade do não, certo? Temos a necessidade de ser amados. Nós, como seres humanos, queremos, principalmente ali na infância, ser amados. E qualquer possível ameaça para não ocorrer esse amor, para não bebermos desse amor, a gente encontra um jeito de fugir disso, tá? A gente escuta de fugir disso. Então, o medo de não ser amado, se você tiver essa crença, tá? Vai dificultar. Nossa, se eu falar não, a pessoa não vai me amar mais. Então eu tenho que falar sim, porque eu não quero ser abandonado, tá? Você ter a leitura também que falar não é errado, isso é uma coisa que você aprendeu. Quem te ensinou isso? Será que é verdade? Até no processo educacional, gente, eu como também tenho um perfil para paz, eu falo isso, a gente é educado muito errado emocionalmente. A gente quer que a criança simplesmente cala a boca e obedeça. Aí vira um adulto com dificuldade de falar não, um adulto passivo ou um adulto agressivo, ou alguém que não sabe tomar decisão, e aí a gente não sabe por quê. Então a gente tem que se permitir a criança questionar. A gente tem que permitir a criança dar o contraponto dela. A gente tem que permitir a criança demonstrar que ela não está contente ou não quer. A gente, como adulto, que deve ser com inteligência emocional, que tem que conduzir e falar, olha, tudo bem você não querer, tudo bem você não concordar. Que bom que você falou que não concorda, assim eu posso entender melhor sobre você. Porém, no momento eu preciso que você faça por causa disso, disso, disso. Então a gente tem que saber lidar, a gente não sabe lidar. É muita falta, é criança cuidando de criança, na verdade. Então a crença de que isso ser errado, falar não errado, também impede você, tá? Medo de causar algum dano, de você sofrer algum dano. Ah, mas aí quando eu precisar
não vão me ajudar. Gente, o não, né, é como se fosse uma poupança, sabe? Eu tenho que ficar falando sim para todo mundo, porque quando eu precisar, aí as pessoas vão me ajudar. Só que não é muito bem assim que acontece, não. E essa poupança não faz o juros render bom para você, não. Tá? Não faz. Porque pode ver quanto tempo da sua vida que você está se dedicando no comportamento de acabar falando sim por muitas coisas que você não queria. Quantas vezes você realmente precisou de sacar esse investimento? Tá? Porque, cara, quem é amigo de verdade vai te ajudar se puder ajudar, não se você falou X sims ou não para ele. E se realmente você precisar, vai estar lá. E outra, a maioria das vezes a gente se vira sozinho e dá um jeito. E quando a gente precisa, as pessoas realmente que estão ali dispostas a nos ajudar, vão ajudar. Então não vale a pena gastar sim para pessoas que não vão fazer real diferença. Tá? Então já trago esse pensamento para você. A busca de aprovação, né? O medo da reprovação. Padrão submisso. Mulheres têm mais dificuldade, tá? Mulheres têm mais dificuldade de falar não do que homens. É muito mais. Isso é minha experiência clínica, né? Ou seja, você fica sem voz e o não, essa dificuldade de falar não, pode ser fruto de uma educação que você não teve voz, ou seja, não era validado o que você falava, ou de uma educação que era muito rígida. Tá? Então isso por isso que a pessoa fala, antigamente que era bom, que era assim, assim. Sei não, hein? Se antigamente fosse tão bom assim a educação, hoje não ia estar tendo alguns problemas que a gente está tendo. Indecisão, uma pessoa indecisa, insegura, também vai ter dificuldade e vai se permitir que os outros decidam por ela, então ela vai com as outras, ela não vai decidir, vai deixar que os outros escolham, tá? Isso também é um fator que está atrelado. E às vezes você pode ter uma leitura de que falar não é coisa de gente egoísta, e ser egoísta é ruim, você não quer ser visto como egoísta. Mas será que a pessoa que fica exigindo tanto sim seu assim, ela não está sendo egoísta? Porque ela está vendo só a necessidade dela e te usando, em vez de ver que talvez você não queira, em vez de levar em consideração talvez qual é a sua vontade, ou despertar em você a possibilidade de manifestar o que você quer? Será que o outro não está sendo egoísta? E outro, não há problema em a gente ser um pouco egoísta, porque a gente tem que cuidar do nosso também. Então tudo é uma harmonia. Eu não vou ser extremamente egoísta, mas eu também não posso ter nada zerado de egoísmo. Isso não é saudável. Tá? E você tem que se questionar se talvez você não está sendo passivo. Uma passividade. Ou seja, se anula pelos outros. É demais os outros e menos você. Tá? Nem biblicamente, gente, isso funciona, porque biblicamente, né, se for ver o mandamento universal, é amar o próximo como a si mesmo, e não mais do que a si. Então, a assertividade já está nos mandamentos. Beleza? Tá fazendo sentido para você aqui até o momento? Tudo isso você já sabia? Ótimo. Então, além de saber, estava conseguindo executar ou não? Deixe nos comentários. Tá bom? Para a gente começar nesse processo de conseguir falar não, a gente vai ter que entender os princípios que a gente vai buscar. O falar não, ele tem um princípio básico de limites. Eu tenho que colocar limite para eu poder crescer. Eu tenho que colocar limite até onde eu estou disposto a fazer o que pelos outros. Eu tenho que colocar limite até onde o outro vai se relacionar, pedir, ou ter essa autoridade, essa autonomia sobre mim. Então a gente tem que colocar limites. O não serve para colocar limites. Isso é só lembrar lá de um processo de educação com crianças. Uma criança precisa de não. Às vezes mais de não do que de sim. Mas sim de mais é ruim, não de mais também é ruim. Então ela precisa de limites. Falta de não é falta de limites. Por que você está com dificuldade de colocar limite? Tá? Vai se questionando. Outra coisa importante é a sinceridade. A gente tem que se conhecer e ser sincero conosco mesmo, com nossos princípios, com as nossas verdades, com as nossas vontades. E quando eu for falar não, eu ser sincero. Tá? Ser assertivo, eu conseguir comunicar com clareza, sem violar o outro, mas também sem violar a mim mesmo.
E o não, ele pode ser treinado. As técnicas que eu vou passar aqui já vão te ajudar, mas tem como a gente ter um treinamento, né, para você aprender a falar não. No começo é desconfortável, é estranho, mas com o tempo vai se tornando natural, tá? Então, qual é a necessidade que está por detrás dessa dificuldade de falar não? Você tem que se questionar isso. O que você está buscando? Do que você está se protegendo? Do que você está com medo? Tá? Reflita nisso. Anota aí essas reflexões. Vão ter mais reflexões para frente, tá? E aí vou trazer aqui um princípio básico. Por que eu falei que é importante a sinceridade? A maioria das pessoas que quando tentam falar não, ou quando falam não, até os que não têm dificuldade, elas têm um princípio muito errado, que é o de justificar o seu não. E via de regra, essa justificativa é uma história para boi dormir, é uma desculpa esfarrapada, que eu acabo mentindo. E mentir, gente, não é confortável, a gente não foi feito para mentir. Aí você começa a contar uma mentira e seu cérebro já está, tipo assim, refutando o que você está falando, porque já está sendo desconfortável você mentir. Aí na justificativa, outra pessoa fica encontrando brecha para ajudar você a resolver esse problema, a sua justificativa, para conseguir o que ela quer. Porque você está colocando a sua negativa não em você. Eu não vou falar não porque eu não quero. Eu vou falar não porque tem isso, isso, isso. Então a pessoa ajuda você a resolver o problema da justificativa. Porque ela está entendendo que é só esse problema. Resolvendo esse problema, ela vai ter o seu sim. E aí fica numa coisa. Aí você daqui a pouco não consegue mais sustentar aquela justificativa, fica desconfortável e você acaba cedendo. Ah, tá bom. Vamos fazer. Então não fica justificando. Fuja ao máximo da justificativa. Algumas das técnicas que eu vou trazer aqui tem um quesinho de justificativa, mas é diferente. Tá? Então aprenda. O seu não, cara, não precisa ser justificado. Quando você fala assim, vamos fazer tal coisa? Sim. Eu vou falar por quê? Não, porque o sim é sim. Igual o sim é sim, o não é não. Entendeu? O não é não e o sim é sim. Simples. Tá? Então não precisa ser justificado. Beleza? Mas se a pessoa insistir, fica comigo aqui que nós vamos aprender. Tá bom? Então quando você é sincero, você não precisa justificar. Então não fique contando mentiras. Aí imagina, Matheus, você pode me emprestar o carro? Me levar em tal lugar? Cara, não posso, que eu tenho que levar o carro para arrumar, ele tá com um probleminha e eu vou ter que ir na oficina hoje. Não, bacana, não tem problema não, você, então pode ser amanhã, você me leva lá amanhã, eu remarco lá, você me leva lá amanhã, me empresta o carro amanhã ou semana que vem. E aí? Poxa, cara, aí eu vou ficar numa justificativa, até ficar chato, até não saber, até eu acabar cedendo sem eu querer. Entendeu? Então evite esse mecanismo, essa estratégia é furada. Você vai sair se sentindo culpado, nossa, fiz de novo, não queria, e assim vai. Então, coloca aí, o seu não, esse é um mantra, o seu não precisa ser justificado. O meu não precisa ser justificado. Não é não, não é igual a não. Beleza? Deixa eu ver aqui o que a Rose falou. Algumas coisas estou conseguindo falar não, mas tem outras que sei que preciso mais, na hora acaba não saindo. Fica aqui, Rose, que talvez alguma das técnicas que eu vou te trazer vai te ajudar nesse processo. Mas isso que você falou é muito verdade. Em alguns pontos a gente tem mais facilidade do que outros para conseguir falar não. Dependendo da pessoa, dependendo do contexto ou do ambiente. É importante você mapear. Aonde que eu tenho dificuldade? Onde que eu tenho mais facilidade? Ponto. Aí você mapeou. A gente tem que ser cientista de si mesmo. Pô, nesse lugar aqui que eu tenho mais dificuldade, o que constrói isso? O que em mim fica desconfortável com o quê? Que pensamento que vem? É medo do quê? Se eu consigo ali, por que eu não consigo aqui? Qual que são as sensações diferentes que vêm, as crenças que estão, os pensamentos que vêm? Se questione, tá? Que assim você consegue encontrar estratégias para chegar no objetivo que você deseja, tá bom? E você tem que se questionar, porque o seu não, que acaba não saindo, ou seja, o sim demais que você fala para os outros, acaba tornando você um escravo do desejo dos outros. Então você se vira nos 30, você sempre está fazendo mais e tem mais tempo e energia para realizar os sonhos, desejos e necessidades das outras pessoas.
Você está sendo um escravo, um serviçal. É isso que você quer para a sua vida? Será que esse é seu real propósito de vida? É para isso que você nasceu? É isso que você realmente merece? É isso que você realmente quer? Fica a questão. Pense nisso, tá? Então, quando você fala não, naquele primeiro momento, você pode se sentir desconfortável. Até para quem às vezes já tem mais facilidade. Eu tenho um pouco de facilidade. Um pouco não, eu tenho muita facilidade de falar não. Mas em algum contexto e situações eu tenho uma certa dificuldade. E às vezes o meu não sai tão cordial como poderia. Às vezes eu acabo sendo grosseiro. Estou melhorando esses pontos, tá? Mas no primeiro momento é desconfortável. Mas a longo prazo, depois você sente um alívio, um ufa, tá? Então aquilo lá, é melhor você ficar vermelho por um tempo do que ficar amarelo a vida toda. Então é melhor você ficar meio envergonhado, estressado, incomodado um tempo ali quando você fala não, do que você ficar angustiado, pressionado, amarelo, estranho a vida toda, porque você sempre vai estar falando sim para os outros e não para você. Então cada não que você deixa de falar, certo? Na verdade, é um não que você está falando para si. Cada sim que você fala para o outro é um não que você fala para você mesmo. Então, quantos sims você está deixando de dar para você? Para aquilo que é importante e significativo para você? Para realizar os seus projetos, a sua transformação, os seus desejos. E até mais, às vezes estão impactando pessoas que você ama e que são importantes para você. Namorada, esposa, marido, filhos, pais. Não sei, talvez. Então vai refletindo nisso, tá? Então todo sim está em conflito com o não. E todo não está em conflito com o sim. Se eu falo um sim para tal coisa, eu falo um não para outra coisa. É uma porta que eu abro, outra fecha. Então você tem que se perceber. Quando você está falando sim para alguma coisa, você está deixando de falar, você está falando não para o quê? Quando você fala sim para aquela pessoa, você está deixando de falar não para o quê do seu? Você quer fazer isso? Beleza. Você não quer? Então sempre vai ter isso. Um sim pelo não. Então você vai ter que equilibrar essa balança. Então, você está dizendo não para isso, pois você já disse sim para um outro compromisso seu. Isso aqui pode até entrar um pouco já nas técnicas. Eu vou recircular isso aqui para eu trazer nas técnicas para você. Tá? Beleza. E sabe de uma coisa? É impossível você agradar todo mundo e ao mesmo tempo agradar você. Ou você agrada e vive a vida para todo mundo, de todo mundo, realizando sonho e vontade e desejo e satisfação, conforto de todo mundo, ou para você. Não tem como você falar para todo mundo e fazer para você. Tem como você fazer para algumas pessoas equilibradamente e para você. Mas você sempre é o ponto de partida. Você tem que ver como se fosse assim a quantidade de estoque disponível de sim e de não. Agora sabe uma coisa, esse estoque disponível de sim e de não é só para vocês. Tipo assim, você tem 10 sims. Estou usando um exemplo. Lá na sua caixinha, lá você tem 10 sims para distribuir. Esse sim não é 10 sim para você e 10 sim para o outro. É 10 sim. Aí chega uma pessoa, sei que lá, você fala assim. Chega outra pessoa, você fala assim. Chega outra pessoa, fala assim. Chega outra pessoa, você fala assim. Outra situação para o outro, fala assim. Aí chega tal terceiro, fala assim. E aí às vezes acaba sobrando 3, 1 ou nenhum sim para você. Então você tem que perceber quantos sim você tem. E gente, até dentro do contexto familiar, para filho, para esposa, para pai, para mãe, também tem que falar não. Às vezes essas pessoas são as mais difíceis. Irmão, cunhado, chefe, tá? Subordinado. A gente
todas as pessoas a gente tem que falar não, mas tem que equilibrar isso. Então você tem que perceber qual que está sendo o seu estoque de sim ou não, tá? Porque esse processo de você acabar falando sim para os outros, você está perdendo o que é mais valioso para você, que é o tempo, para todo mundo, né? Você está deixando de ter tempo para você e para as coisas que você quer e são importantes para você e tirando o foco daquilo que você tem que focar. Aí vem uma queixa de, Matheus, procrastinação, parece que eu não estou fazendo nada, eu não estou produtivo, eu estou desanimado. Será que não é porque você está vivendo a vida dos outros e não a tua? Será que é porque você não está conseguindo falar não? E estabelecer limites para as outras pessoas? Tá? Se questiona nesse ponto. Então cuidado que o não, que não é dito, faz você perder tempo. Ou seja, será que você falando sim demais, gastando isso com a maioria das outras pessoas que não é você, não está indo contra a vida que você merece e deseja ter? Eu queria tanto isso, queria tanto aquilo outro. Será que é porque você não está pagando preço, não está fazendo sacrifício, não está falando não para quem tem que falar não? E está distanciando da vida que você merece? Vai anotando esses questionamentos, se questiona agora, mas depois você nota depois, assiste essa live de novo. Vai valer a pena, essa live é de impacto e transformação, hein? Então, ok. Então, eu já falei, essa técnica eu já falei. Lembra disso? Não precisa ser justificado, tá? Ok. Tá fazendo sentido para vocês até aqui, para quem está me acompanhando? Gostaria de fazer algum comentário? Gostaria de tirar alguma dúvida? Dá tempo ainda de chamar, vou chegar nas técnicas. Mesmo quem chegar depois aqui, vai ser beneficiado. Pelo menos comenta aí, tô gostando, tá legal, tô gostando. Ou repita o que eu trouxe aqui, o mantra, né? O não precisa ser justificado. Deixa aí nos comentários. Ainda mais se isso fez sentido para você, tá? Estamos quase chegando na parte das técnicas do recheio. Você já tinha escutado algumas coisas sobre sobre a dificuldade de falar não ou não? Agora eu vou fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Valeu, Elia. Algumas perguntas, alguns questionamentos sistêmicos. Então, não é para você culpar seu pai e sua mãe, não. Eu já fiz uma live sobre isso também, tá? Mas provavelmente você aprendeu com eles a se calar, a ser passivo e a ter essa dificuldade de falar não. 100% de certeza que foi com eles, tá? Então vou te fazer alguns questionamentos. Anote agora ou anote depois, para ver que movimento que traz na sua mente. Lógico que no processo terapêutico eu conseguiria ser mais pontual, específico e o ambiente, contexto ia dar um peso, uma profundidade muito maior para essa reflexão. Mas vamos lá. Então é o seguinte, quem te ensinou a falar assim demais? Quem te ensinou que não é errado? O que ou quem da sua história trouxe esse aprendizado, essas crenças? O que ou quem realmente te impede de falar não? O que ou quem que te impulsiona de falar assim demais para os outros? Vai pensando na sua história, nas experiências que você teve. Talvez num exercício de questionamento desse, você pode fechar os seus olhos e escutar só a minha voz para se concentrar e ver se traz, se a sua mente, se o seu inconsciente traz alguma memória. E como eu falei que o não pode ser uma passividade, quem te calou? Quem fez você se calar a ponto de você não expressar o que você sente, o que você quer? Quem
ou o que te proíbe de falar não quero, não gosto, não desejo, não estou afim, não tenho tempo? Quem te calou? O que te calou? Para você, na sua subjetividade, o que significa falar não? O que significa? Que peso isso tem? Agora, quem ficaria contente ao ver você falando mais nãos para os outros e mais sims para você? Quem ficaria contente de ver você falando mais não para os outros e sim para você? Quem ficaria chateado? Quem ficaria chateado? Quem não gostaria disso? Ou seja, quem quer que você continue falando não? Quem quer que você passe? Ou seja, quem quer que você continue falando sim, né? Quem deseja isso? Quem deseja que você passe a aprender a falar não? Essa pessoa que talvez veio na sua memória, na sua mente, qual o peso ou significado que essa pessoa tem? Significado e peso relacional dessa pessoa. Qualquer coisa, você vai na gravação e escuta isso de novo. Se você estava com os olhos fechados, pode abrir os olhos. Se você não fechou, também não tem problema. Reflita aí. Tá? Então, são indagações que a gente tem que trazer para a nossa história para ver onde que está o X dessa crença, dessa questão, talvez essa prisão, dessa imaturidade emocional. Às vezes a imaturidade emocional é causada por uma fixação, por uma pendência, por uma mágoa, por um trauma, que tem que ser esclarecido, ressignificado. Às vezes, não é toda vez, tá, gente? Então, no processo terapêutico, a gente vai entendendo melhor isso. E a dificuldade de falar não também está associada a estado depressivo ou ansioso, né? Que está ligado à baixa autoestima como um todo. Então, é o medo das pessoas, né? Até a Adriana falou que é o medo da solidão. O medo da solidão me motiva eu sim. O que a gente sempre tem que se questionar é o seguinte: eu tenho medo de ficar sozinho, então eu falo sim para todo mundo. Tá funcionando? Porque se fosse efetivo, esse medo de solidão ia ser dissipado, porque você ia perceber que mais pessoas iam estar com você e diminuindo a probabilidade da solidão. Então estaria funcionando. Mas se não, você continua falando sim, o medo continua, é porque ainda você se sente ameaçada. É porque ainda não dá para falar que você tem pessoas para te apoiar, porque ainda você se sente realmente sozinha. Então será que o medo já não está acontecendo? Será que está funcionando? Será que, ao invés de fugir desse medo, eu não tenho que encarar e entender ele para ressignificar? Porque não existe solidão quando eu estou em paz e bem comigo mesmo. Lógico que é diferente, tem vários benefícios, a gente é um ser social, ok? Mas quando a gente traz esse peso da solidão, tá ligado ali a uma baixa, às vezes, né, baixa autoestima, mágoa, essas coisas. Então faça esse questionamento. Então a gente a gente aprendeu isso, às vezes, esse medo de desagradar e da solidão, é o medo de desagradar pai e mãe, tá muito ligado a isso. Você consegue falar não pro seu pai e pra sua mãe? Qual é a dinâmica? Às vezes tem gente, olha como a gente é louco. Às vezes tem gente que fala não pro pai e pra mãe, por alguma mágoa, ressentimento, sei lá o quê, ou por algum outro motivo, mas pros outros não conseguem. Acaba falando sim. Certo? Já tem gente que não consegue falar não pro pai e pra mãe, mas consegue falar não para outras pessoas. Mas o ponto de partida muitas vezes é o pai e a mãe. Como que é essa relação? Tá? Então vamos encontrar uma harmonia nessa habilidade de sim e não, tá, gente? Lembrando disso. Não quero conduzir ninguém aqui para um excesso de não é chato e excesso de sim é chato. Tá bom? Então você tem que se questionar a sua autoconfiança, porque essa falta de não afeta a sua autoconfiança, te causa então um dano de saúde,
certo? Porque te coloca numa situação estressante. Isso abaixa a sua imunidade, pode até ter problema de circulação, isso aí são estudos, né? Ou seja, todas as situações de estresse emocional causam isso. E dificuldade de falar não pode te colocar nesse estresse emocional. E também te possibilita, acaba aumentando o risco, na verdade, de você ser vítima ou se permitir relacionamentos abusivos e tóxicos que não são saudáveis, que vão te colocar em mais prejuízo de saúde mental e física também. Então tá vendo como é importante a gente aprender a falar não? Deve ser uma filosofia de vida que todo mundo deveria ter esse treinamento no meio da cultura que a gente tem, né? A Rosa está falando aqui, meu medo de falar não e a pessoa se afastar de vez de mim. Vamos trabalhar isso mais pra frente, tá? Vamos trabalhar. Agora o seguinte, eu já vou trazer uma reflexão aqui. Olha só. Você é afastado do seu pai e da sua mãe, o que você sente pelo seu pai e pela sua mãe? Questão seguinte, a maioria dos pais e mães falam não pra gente. Às vezes até demais. Só que isso não faz com que nós odiemos ele. Não é os nãos que nossos pais fazem e falam pra gente que às vezes gera mágoa, ressentimento. Pode gerar a gente ficar bravinho ali, mas não um peso tão grande. Então veja só, então essa ideia de falar não, fazer a pessoa se afastar de mim, é estranho. Fala, não, mas são pai e mãe, né? Não tem como se afastar. Pai e mãe é uma posição. Pai e mãe não significa nada, de certa forma, não, se eu não investir em relacionamento. Ser biologicamente pai ou mãe não torna você pai ou mãe, mas sim o relacionamento que você constrói. E essa linha de raciocínio é para qualquer pessoa, mesmo que não seja pai e mãe. Tem muita gente que o pai e a mãe não é o biológico. Tá? Mas não vamos entrar muito a fundo nos temas referentes a isso. Mas os laços têm que ser construídos. E mesmo falando não, você construiu o laço. Não se distanciou. Se você se distanciou, foi por outras falhas e outros comportamentos. Então logo essa linha de raciocínio é uma furada, porque ela não é verdade. Ela só faz com que você permaneça nesse estado de baixa confiança, né? De autoconfiança baixa, de baixo valor e assim vai. Então cada não é um sim para você. Você tem que preferir o seguinte, para você é melhor ser visto como bonzinho ou ser respeitado? O que é melhor? Bonzinho ou respeitado? Se você quer ser respeitado, então você tem que falar não. Se você não consegue falar não, você nunca vai ser respeitado. Você vai ser esse bonzinho. E o bonzinho, naturalmente, não é porque a gente é malvado, não. É porque naturalmente o outro ser humano atropela. Atropela, passa por cima. Não oferece risco, não oferece ameaça, não tem escassez. Acaba perdendo valor. Então, bonzinho ou respeitado? Pode ver os nossos pais. Pai que é bonzinho demais não é respeitado e o respeito não constrói um afeto e um amor profundo. A base do amor é o respeito. Se você quer as pessoas perto de você, te admirando e que você seja importante na vida das pessoas, seja respeitadas por elas. Você quer ser respeitado? Aprenda a dizer não. Não é distribuir não para todo mundo. Aprenda a colocar nessa harmonia e dizer não. Já parou para pensar nisso? Então, é uma construção do alto amor. Quem consegue falar não, quem consegue dedicar de uma maneira harmoniosa ou na maior quantidade de sims para você mesmo, ela tem um alto amor. Trabalhar alto amor também é trabalhar a assertividade e a habilidade de falar não. Já fiz uma live aqui sobre amor próprio também. Você quer assistir todas essas lives que eu estou falando e que estão associadas a esse conteúdo? Entra... Mas fala, Matheus, como que eu pego o link das lives? Eu te mando no privado, ou você vem aqui na minha bio do Instagram e entra no grupo do WhatsApp. Esse grupo é bem paradão, é só para você ter acesso ao link das lives. Beleza? Ok. Pronto, já trouxe os pontos aqui. Tá fazendo sentido até aqui? Porque agora, querida, é a hora da técnica. É hora da técnica. Eu falei que essa live vai ficar grande, mas enfim.
É hora da técnica. Pega papel e caneta. Beleza? Bora lá. Já desconstruí alguns contextos, já fiz reflexões, entre nesse movimento, tá? Bora lá. A primeira técnica que pode te auxiliar a falar não é a pausa de 3 segundos, tá? Ou seja, é uma pausa embaraçosa. Muitas vezes as pessoas são impulsivas, acabam falando, tá bom, sim, eu vou, porque elas se sentem pressionadas, estressadas e acabam soltando logo para aliviar essa carga de estresse. Isso é neurologicamente, né? Fisiologicamente dá até para explicar, mas não vou entrar nessa área. Então, o que você pode começar a fazer para potencializar a probabilidade de aumentar suas chances de falar não? É dar uma pausa. Fala assim, fulano, você pode fazer tal coisa? Em vez de você falar assim, sim, não, deixa eu ver, cara, sabe o que é? Dá uma pausa, olha para cima, deixa ficar um vácuo. Deixa ficar um vazio. Quem sabe até o outro preenche esse vácuo, esse vazio e te dê mais informação, ou ele se sinta pressionado também. Dê uma pausa. Não responda de antemão. Isso é uma técnica, tá? Essa pausa também pode te ajudar a utilizar outras técnicas ou fazer essas reflexões. Trazer o raciocínio, sair do modo operante impulsivo emocional, fortalecer o córtex pré-frontal e racionalizar para a sua tomada de decisão, tá? Outra técnica é o não suave. Como você dá um não suave, tá? Você vai validar a pessoa, agradecer o pedido, mas vai falar o que você já se comprometeu, ou seja, o sim que você já deu para outra coisa, e talvez falar que em outro momento você vai fazer isso. Então, por exemplo, cara, você pode me ajudar a organizar tal festa? Cara, muito obrigado por você lembrar de mim, né? Essa festa realmente parece muito importante para você e que vai causar um impacto, mas eu já tinha dedicado um tempo para mim que eu tenho que estudar para o concurso XXX. Porque eu já estava cuidando da minha saúde, eu estou tendo que nesse período fazer tais atividades físicas, tá? Então dessa vez eu não vou poder te ajudar. Mas se aparecer uma outra oportunidade e eu estiver livre, eu vou ter todo o prazer, eu vou fazer o melhor possível, ter todo o esforço possível para te ajudar sim. Então, é o não suave. Você valida, agradece, mas coloca o seu ponto, assertividade, coloca o seu ponto, o seu compromisso com você, tá? E fala que outra possibilidade você vai. Pense bem. Se eu falo para você, 8 horas da manhã, fulano, vamos ali tomar um café? Você vai falar assim, não posso, eu estou trabalhando. Ou seja, você tem que gerar comprometimento com outra função. A questão é que a gente acaba não dando importância para as funções que a gente coloca na gente. Estudar, ler um livro, fazer atividade física, academia, ficar com família. Lazer também pode ser prioridade, a gente também tem que ter lazer. Estudar para concurso. O meu serviço, tal coisas eu tenho que aceitar, mas as minhas coisas eu acabo negando e acabo fazendo demais a vontade dos outros. Então use o não suave. Gostou dessa? Tá? Outra coisa que eu falei é isso aqui, o diga não, ou seja, você tem que falar assim, cara, se eu dizer não pra você, se eu dizer sim pra você, eu vou estar acabando falando não pra tal pessoa. É que eu já tinha feito tal compromisso. Lógico, se isso for verdade, evite usar isso como mentira. Então, por exemplo, um chefe chega falando assim, olha, eu preciso que você executa tal coisa até tal prazo. Você fala, beleza, eu posso fazer isso pra você. Mas então quer dizer que eu tenho que deixar de fazer aquilo outro que você já tinha me pedido, ou que é a minha função? Porque eu não vou conseguir administrar o tempo. Não vai se encaixar no meu tempo. Tá? Lógico, gente, que há situações e situações, há chefes e chefes, momentos e momentos. Eu estou trazendo reflexões e técnicas e você vai se encaixando elas. Estou dando conhecimento. A forma que você vai usar, você vai se adaptar para a sua realidade. Tá? Continuando as técnicas aqui. Você pode falar assim, vou conferir minha agenda e depois eu te respondo. Se eu não tenho agenda, eu falo, cara, eu não vou te dar resposta agora, vou responder depois.
Vou ter que te responder depois. Até para você não se sentir pressionado naquelas emoções e se distanciar, tá? Então, você pode usar todas essas técnicas, você vai ver qual a cada momento se adequa melhor, cada situação a pessoa. Eu sou mais das técnicas mais radicais, que eu vou falar aqui qual que é, né? O meu jeito de aplicar. Esse não suave eu aplico bastante também, tá? Esse consultar a agenda, às vezes, quando é verdade que eu realmente não sei se eu já tenho compromisso ou não, eu falo, certo? Tem uma técnica muito bacana que você inverte o jogo. Você passa o... Porque às vezes a pessoa que está falando, exigindo seu sim, ela também tem dificuldade de falar não. Você já parou para pensar nisso? A questão é que ela sabe pedir mais do que você. Mas você pode inverter o jogo para ela falar sim, em vez de você. Então, por exemplo, cara, você pode me levar, pegar e me levar em tal lugar? Fala assim, posso, amanhã. Hoje eu já tenho compromisso. Você falou sim, posso, amanhã. Hoje eu já tenho compromisso. Aí o cara vai falar assim, poxa, mas amanhã eu não posso. Cara, eu posso amanhã. Então tá vendo que você não falou não. Você falou sim. Ah, você pode fazer a tua campanha? Eu posso. Depois de estudar para o meu concurso. Tá o horário. Ah, mas esse horário eu não posso. O que eu posso é nesse horário. E você vai se manter firme, teu respeito. Tá? Então você passa a responsabilidade para o outro e o cérebro dele não vai processar um não seu. Vai processar um sim. Quem não pôde foi ele. Gostou dessa? Esse é top também. Esse é top. Tá? E aí tem essa técnica, eu já falei de certa forma, né? Tipo assim, beleza, sim, mas o que eu vou ter que deixar de fazer em troca disso? Ou seja, eu vou fazer isso, mas o que eu vou deixar de fazer? Às vezes você pode usar isso até interno. Beleza, se eu falar assim para essa pessoa, eu vou falar não para tal coisa. O que eu vou deixar de fazer? Eu estou disposto a deixar de fazer aquilo? O que seria mais importante? Isso pode te ajudar até no processo de decisão se você pedir um tempo para pensar. Ou se você pensar rápido nesses 3 segundos. Tá? Você pode usar o humor também. Tá? Você pode usar humor para outra pessoa. Como sátira. Igual o pessoal fala, né? Lá no interior de São Paulo fala assim, ah, sim, eu vou depois da missa. Num dia que não tem missa, entende? Ou tipo assim, cara, eu não posso porque eu tenho que levar minha mãe para jogar tênis. Então você pode falar como sátira de alguma coisa. Isso é uma outra técnica que em alguns contextos, dependendo do grau de amizade ou da relação, você pode usar também. Então você traz uma sátira. A sátira vai tirar um pouco o foco daquela situação. Tá? Tem mais técnica, gente. Calma lá que tem mais técnica. Deixa eu ver agora essa técnica que eu notei aqui e eu não estou entendendo. Ok. Ah, lembrei. Você dá o seu não em partes. Então, por exemplo, um pai para um filho. Pai, você pode me levar em tal lugar? Às vezes, gente, você quer falar sim, mas realmente não pode. E às vezes as pessoas se comprometem porque elas não podem falar sim, porque elas já têm outra função com elas ou com outras pessoas até, e acabam mesmo assim falando. Então, você me leva em tal lugar, filho, eu não posso te levar, mas estou aqui a chave do carro, volta a tal hora. Ou seja, você falou uma parte não e uma parte sim. Olha, eu não posso totalmente dessa maneira, mas eu posso te ajudar dessa outra forma. Aí você pode usar outra técnica, que é a técnica de, cara, eu não posso, mas fulano de tal pode. Procura fulano de tal que ele vai te ajudar melhor nisso. Não sou a melhor pessoa tão qualificada. Cara, eu não posso te ajudar agora, mas vou te mandar aqui um vídeo, um documento que vai te auxiliar nesse processo, que vai te tirar a sua dúvida. Então você fala que não, mas você também não deixa de ajudar. Você falou não. Você queria falar sim, mas não podia. Ou talvez você não queria falar realmente, mas você não queria falar tanto não. Vai ser a sua escolha. Então você faz em partes. O que você não vai fazer e o que você está disposto ou possivelmente que você pode fazer.
Essa é outra técnica bacana, tá? Ótimo. E tem a técnica que eu mais uso e a mais simples, que é a técnica do disco furado, disco arranhado. Cara, você pode me emprestar o carro? Olha, desculpa muito, mas não posso. Gostaria muito, mas não posso. Cara, mas por quê? Poxa, não sei o que lá, vai ficar de marcação, deixa de ser chato. Cara, desculpa muito, mas não posso. Não, porque desculpa muito, mas não posso. Você vai bater na mesma tecla. Se a pessoa insistir, você pede respeito. Cara, isso é uma questão de respeito. No momento eu não posso. Eu entendo que você queira saber, mas eu também não preciso justificar. Nesse momento eu não posso, o outro talvez. Mas se você continuar insistindo assim, eu não vou fazer mais nunca mais. É que eu não ajudo mesmo, porque você tá ficando chato. Não posso. Simples, acabou. Bate na tecla do disco furado. Ou você pode ser mais sutil. Ah, infelizmente eu não consigo. Não, infelizmente eu não consigo. Por quê? Infelizmente eu não consigo. Infelizmente eu não consigo. Infelizmente eu não consigo. Vai bater na tecla, bater na tecla, bater na tecla. Tá? Outra, quando eu tenho que falar não, toda vez que alguma coisa vai ferir seus valores e suas escolhas, você tem que falar não. Então é importante você expressar para as pessoas do seu relacionamento, né, do seu convívio, o que você defende. Por exemplo, um vegano, você não vai oferecer carne para ele. Ele vai falar, não, eu não como carne. Agora, você não fala que é vegano. Você tem vergonha de expor o seu valor. Você sabe que as pessoas, cara, come essa carne aqui. Ah, não, tô meio enjoado. Não, tem remédio aqui, depois você toma e fica bom. Toma esse negócio aqui que não vai ter azia, não. Ah, é que eu não tenho alergia com esse remédio. Não, tem um outro remédio aqui que pode comer. Não, só essa vez o cara vai ficar insistindo, vai ficar chato e talvez você vai se sentir pressionado, mal, desconfortável. Porque você, eu dou um exemplo, né? Mas você entendeu o princípio. Porque não expressou o seu valor, o seu princípio. Às vezes também pode se atrelar o que? Olha, eu tenho o princípio de não executar isso. Cara, você me empresta o dinheiro? Olha, eu e minha esposa temos um combinado de não emprestar dinheiro para ninguém. Nisso eu não posso te ajudar, mas qual outra maneira que eu posso te ajudar? Não, eu tenho um princípio na minha crença e tal, que isso não, isso é inegociável. Então você tem que ter clareza dos seus princípios e valores também para ver o que você fala não. Tá? Ótimo. Então essas são as principais técnicas. Tá? E essas técnicas vão ter um princípio de questionamento. Tem aqueles questionamentos que eu já trouxe, mas é bacana você fazer algumas perguntas. A pergunta número 1 é essa: será que isso está ferindo um princípio meu? Um valor meu? Outra pergunta: eu estou tendo clareza da situação? Eu estou tendo clareza de qual é a proposta do que ele está pedindo? As consequências estão claro ou não? Se não está claro, você vai ter que pedir clareza. Não, mas como é? Mas como que funciona? Mas isso, aquilo, outro, pau. Não tem clareza? Então é não na certa. Você não vai falar sim para algo que não tem clareza do que vai acontecer. Você não pode falar sim para um relacionamento que vocês não fizeram os combinados corretos. Tá? Então, clareza. Se não tem clareza, não na lata. Tá? Você tem que perceber, se eu falar sim para isso, se eu fazer isso, vai tirar do caminho que eu quero? Vai me tirar do meu foco, do meu objetivo? Fere meus princípios? Outra pergunta que você pode fazer é: essa pessoa está me abusando? Está sendo um pedido abusivo? Outra pergunta: eu realmente sou a melhor pessoa para essa função? Eu realmente sou adequado? Eu sou o único que pode fazer isso? Eu tenho outra pessoa que pode fazer? E uma pergunta que você tem que usar com moderação é: eu quero fazer isso? Por que com moderação? Porque a gente não faz só o que a gente quer. Tem muita coisa na gente vida que a gente faz porque precisa. Mas você pode perguntar: eu quero fazer isso? Então anote essas perguntas, que isso vai te ajudar também a decidir o seu não, tá? Então, lógico que você vai interpretar cada momento e cada situação. Você pode perceber, gente, como que esse não, a habilidade de falar não está atrelada à autoestima, assertividade? As pessoas mais ricas, pode ver essas pessoas aí, ó, os nossos grandes empresários brasileiros, sei lá, Silvio Santos, Semenzato, Cris, Caíto Maia, Flávio Augusto, sei lá, Primo Rico, Natália Arcuri, sei lá, os caras que não sei quem você segue. Eles são muito assertivos. Sem assertividade, sem saber falar não, você não conquista a vida que você quer e o sucesso que você merece e que pode alcançar. Bota isso na tua cabeça. Todo mundo que está no alto
né, bem acima da média, foi porque pararam de falar sim para as coisas desnecessárias e para outras pessoas. Bota isso na tua cabeça, tá? E se for amigo de verdade, ele vai entender. Então entenda que se você falar não para alguém e a pessoa virou as costas para você e não tá nem para você, entenda como um controle de qualidade de amigos. Amigos de qualidade ficam com amigos que falam não, porque isso faz parte do jogo da vida e do funcionamento, tá? Então se for amigo, vai ficar, vai entender, certo? Senão não vale a pena, certo? Lógico que tem pessoas mais sensíveis do que outras, tudo vai depender do jeito e da forma que você fala, tá? Mas é isso. Uma técnica que eu utilizo na clínica para as pessoas que têm dificuldade, você pode fazer esse teste aí, anota o princípio da metodologia. Você vai pegar 15 dias ou uma semana e vai anotar quantos sim você deu e quantos não você deu. Isso é chato, é um exercício chato, mas causa impacto se realmente você quer. Aí você vai pegar o celular, uma folha e vai anotar segunda-feira. E é para coisa pequena, tá? Todo sim que você falou, que você poderia ter negado, que causou algum impacto para você, você vai colocar ali. Você vai marcar os risquinhos, né? Quadradinho, fechou o quadradinho, cruzinha, para ver quantos sim você falou. E quantos não você falou, você vai anotar. No final de uma semana de 15 dias, você vai ver quantos sim você utilizou e quantos não você utilizou. E você já vai ter uma clareza da cagada que você está fazendo. Tá? Beleza. Aí você vai talvez se questionar e ver se você conseguir. Desse sim que você usou, quantos que foi para você? Geralmente, quando tem disfunção, é minoria. Então, se você teve, olha lá, se você teve 20 sim na semana, certo? Você vai ter que equilibrar. Tive 20 sim e tive 5 não. Opa! Então a gente vai equilibrar. Você vai ter uma cota de, no mínimo, 15 sims. Então por dia, sei lá, tô dando exemplo, tá, gente? Não é a regra, você vai mapear. Só para você entender. Então por dia você vai ter 3 sim para dar. Você vai quantificar. Cara, você gastou esses seus 3 sim, o resto para frente vai ser só não. Então você vai aprender a administrar conscientemente o seu sim e o seu não. É uma outra técnica que eu utilizo. Eu não sei se existe, mas eu criei sozinho. Se eu criei e já existia, eu não sei. Eu não aprendi com ninguém, eu que criei essa metodologia. Tá? Então eu trabalho muito. Gente, teve uma paciente minha que tinha dificuldade de falar não, e eu estava dando desconto na terapia. Ela estava endividada, e me apareceu uma amiga dela lá, vendendo joia, e ela comprou uma joia e ela veio falar pra mim. Com a cara de tacho, com culpa. Ai, Matheus, agora não sei o que eu faço. A gente conversou e ela devolveu. Eu não posso falar assim, eu fiz ela devolver, né? Porque foi uma escolha dela, ela que decidiu. Mas eu falei, cara, você tem que devolver isso. Ah, Matheus, ó, usa tal técnica. E ela devolveu, a bendita do anel. Então, às vezes, eu sou pesado como terapeuta, viu? Terapeuta que pega para executar mesmo, tá? Então, o não é uma manutenção da sua prioridade, da sua identidade e da sua autonomia. Falar não, ter o equilíbrio disso, do sim e do não, vai fazer você ter sua autonomia, sua autoridade, sua identidade preservada. Pessoa que fala sim demais para os outros, perde sua identidade, vive a vida dos outros, não vive a vida dela, é muito passiva. E isso causa depressão. Tá? Seja você mesmo, seja natural e seja sincero. Saiba seus princípios, seus valores, suas crenças e respeite eles, você primeiro, e exija o respeito das outras pessoas. Cada não. Espera lá que deixa eu entender o que eu anotei aqui. Você tem que perceber que cada não que você fala é um sim que você diz para aquilo que realmente importa para você, para aquilo que realmente é importante. Mas também se comunique com clareza, seja pontual e específico naquilo que você quer. Tá?
é um processo, vai ter altos e baixos, vai ter momentos que vai conseguir executar, vai ter momentos que não, ainda mais no começo vai ser desconfortável, mas você tem que persistir no processo, tá? A questão é o seguinte, você falar não, ou seja, você não falar não, falar sim demais, você acaba sendo visto como falta de valor. Tudo aquilo que tem demais não tem valor. Se você é fácil demais, dá sim demais, ajuda demais, você acaba perdendo valor. E aí você acaba sendo jogado de lado, você acaba sendo abandonado, você acaba não sendo priorizado. Porque mesmo fazendo o que for, você sempre vai estar dando o seu sim. Então, se você ter o respeito, você vai ser muito mais fácil chamado, vai ser muito mais difícil você ser abandonado. Você então percebe que o sim que você fala, para não ser abandonado, para não ser desvalorizado, para não ser falta de amor, provoca tudo isso que você está com medo de acontecer. Bota isso na sua cabeça. É uma regra assim, que tudo que é escasso e difícil tem mais valor. É ou não é? Então se você, lógico, não estou falando para você ser uma pessoa difícil, chata e metida, pelo amor de Deus. Olha, não vem com esse papo também não. Tá? Mas se você começa a ter mais preciosidade, se o seu sim é mais escasso, se você exige mais dos seus limites, coloca os seus princípios e valores, você passa a ser respeitado. E as pessoas passam a te admirar, as pessoas passam a querer estar perto, as pessoas passam a te amar mais, a querer melhor o seu bem. Tá? Bota isso na tua cabeça. Tá? Porque senão você está justamente te levando para o que você realmente não deseja. E acaba proporcionando uma facilidade de ser pisado por outras pessoas. Tá? E se perdoe, cara. Se perdoe, você que está aqui comigo, se perdoe e seja gentil com você mesmo. Né? Porque às vezes, no final da live, você vai estar se culpando. Nossa, eu estou me fazendo mal para mim, eu estou sendo burro, como eu estou fazendo isso? Eu não percebi. Cara, calma, relaxa. Se perdoe, seja gentil, você só conduziu da melhor maneira que você acreditava que estava fazendo. Você estava fazendo o seu melhor. Era a informação que você tinha. Tá tudo bem. Agora você está com mais clareza, agora você está com ferramenta. Executa. E qualquer coisa eu estou aqui para te ajudar, para passar informação. E se você quiser um processo terapêutico, que às vezes é realmente necessário, porque essas técnicas aqui, muitas vezes é para enxugar gelo. Se eu não vou no... por que eu falo que é para enxugar gelo? Se eu não vou do X da questão emocional que te gera essas crenças que eu trabalhei no começo, fica difícil executar as técnicas, tá? Mas tem gente que com isso, com essa informação, já toca a vida para frente, beleza? Então é isso. Perdão, foi uma live longa para danar, uma das mais longas também, mas é uma live de peso, de transformação. Obrigado para você que assistiu tudo, seja na gravação, seja no ao vivo, tá? Se você tiver, deixa eu ver quem tá aqui. Se tiver alguma dúvida, algum comentário que queira fazer, deixa aqui que você está no ao vivo. Você que está na gravação, muito obrigado, acabou o vídeo, tá? Vá com Deus, fique bem e execute. Qualquer coisa eu estou à disposição. Mas vocês que estão aqui no ao vivo, se tiver mais alguma coisa, alguma pergunta que quer colocar, tá? Fala aí antes de eu me despedir de vocês. Eu que agradeço, Suzana. Eu que agradeço. Rose vai falar alguma coisa? Qualquer coisa, assista a gravação, veja de novo. E, gente, compartilhe esse vídeo. Ele vai ficar há pouco tempo aqui, né? Vou deixar uma semana. Mas compartilhe esse vídeo. Mande para outras pessoas. Tá? Me marque, eu sei que vai ser longo. Incentive outras pessoas para me seguir, por favor. Estou me indigando agora, né?
para entrar lá no grupo das lives, ter acesso às outras lives, vocês mesmos fuçem lá, procurem a live. Mateus, você tem uma live disso para mandar para tal pessoa? Mateus, eu estou precisando de uma live disso, tal conteúdo você já fez? Se eu não fiz, eu te oriento, se eu já fiz, eu te mando, tá? Me procurem, usem e abusem, tá bom? Então é isso. Muito boa noite, fiquem com Deus, obrigado pela atenção de vocês e até sexta-feira que vem, tá? Tchau, tchau.